Fala pessoal, muito boa noite. Estamos começando aqui com um pouquinho de atraso, a gente deu uns minutinhos para o pessoal ir se organizando aí para chegar. Algumas pessoas comentaram que estavam ainda correndo no trânsito para chegar. A gente vai aguardar a chegada deles aí, mas a gente preferiu dar uma esperadinha para começar, para todo mundo se acomodar bonitinho aí. Então, novamente, uma boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Para quem não me conhece, eu sou o Barba. Eu sou trader, sou programador, desenvolvedor de estratégias automatizadas, sou sócio da Facilita Trade Systems, uma empresa especializada na construção de automações para o mercado financeiro. A gente trabalha pra, na construção de modelos para vários parceiros no mercado, grandes nomes do mercado, a gente constrói automações. E a gente hoje está aqui para apresentar esse projeto com a Lilian, a rainha do Renko, a Lilian Trader, nossa parceira, nossa amiga. E eu queria fazer aqui a abertura, antes dela se apresentar também, eu queria fazer aqui dizendo que essa live ela não é uma live para fazer promessa, não é uma live aula, também não pretende ser uma live longa. Pelo contrário, a gente quer que aqui em ali 30 minutos, 35 minutos, você consiga entender exatamente o que que é e como é que funciona, né, o robô, desculpa, o que que é e como é que funciona o robô e se faz sentido dentro do teu operacional contar com mais essa ferramenta. Então, se você está procurando de repente dinheiro fácil, caça-níqueis, caixa eletrônico, milagre, essa live com certeza e também esse produto com certeza não é para você. Agora, se você está querendo aplicar um método validado, testado ao longo dos anos, é, validado por testes robustos, né, e quer aplicar isso com disciplina, com uma execução automática, fica com a gente aqui até o final, que eu tenho certeza que vai valer a pena. Nada do que a gente vai mostrar aqui, obviamente, é recomendação de investimento. Esse é um disclaimer que é importante a gente fazer. Isso, inclusive, é uma obrigação legal que a gente tem. Então, aqui a gente não vai fazer recomendação nenhuma. A gente está falando de tecnologia, uma tecnologia aplicada com método, com controle de risco, mas a decisão de operar ou não operar, ela é sempre sua. Então, Lilian, seja bem-vinda. Se apresenta também, por favor, e vamos dar andamento à nossa live aí do projeto. Boa noite, gente. Como é que eu falo? Tudo bem, galera? Como é que vocês estão, gente? É isso daí. Gente, muito obrigado, Barba. Boa noite para todos. E eu quero agradecer pelas pessoas, né? Que eu acho que quem deveria estar aqui estão aqui. E boa noite para todos. Sejam bem-vindos. E todo mundo já sabe que eu sou a Lília, né? A famosinha, a famosa Rainha do Reco. Foi um nome gerado mesmo por vocês, por vários alunos, centenas de alunos. E para quem ainda não me conhece, né? Todo mundo já viu que todas as pessoas já sabem quem que eu sou. O pessoal, as pessoas falam gráfico de Renko. A indicação vem para mim, graças a Deus. Eu acho que eu me tornei uma referência do mercado no gráfico de Renko. E agora eu estou com uma grande parceria, né? Automatizei, as minhas estratégias e estou aqui com esse grande parceiro, Barba. E o robô da rainha, ele nasceu porque o método funciona. Mas muita gente trava na execução. Todo mundo sabe como é que é o dia a dia, quem já trada já há muito tempo, já sabe que chega uma hora, não funciona. O comportamento, uma hora ele sai do ponto, né? Então, hoje a gente vai mostrar de uma forma simples e bem direta como isso foi resolvido. E se você já tentou seguir método, se você já sabotou no clique, você vai se identificar aqui. Acho que antes da gente até avançar aqui, onde a Lilian vai mostrar no gráfico lá como é que funciona o robô, o objetivo hoje ele é bem claro, é mostrar como é que o robô pensa, como é que o robô funciona. Mas antes disso, eu acho que a gente precisa pontuar com muita ênfase algumas coisas, né? Então, assim, para ser bem claro, tá? O robô da rainha, como é o nome do projeto, mas na verdade qualquer automação não é dinheiro fácil.
E isso é muito importante a gente sempre frisar, porque tem pessoas que ouvem a palavra automação, ouvem a palavra robô e acham que todos os dias vai entrar uma quantia absurda de dinheiro na sua conta, mesmo que ela não tenha quase nada de dinheiro. E isso faz as pessoas assumirem riscos que não podem, faz as pessoas tomarem uma atitude mais agressiva com relação ao mercado, sendo que às vezes não comporta dentro do financeiro delas. Então, é importante assim frisar isso muito, de uma forma muito enfática, que robô nenhum garante resultado financeiro diário, ainda mais em abundância, como as pessoas esperam, tá? Então, desculpa, eu tô desde cedo com problema de garganta, que vocês me desculpem. O que a gente quer trabalhar aqui é a questão de que a automação ela trabalha de uma maneira consistente, de uma maneira que a gente sabe o que que ela está fazendo e a execução acontece de uma forma sempre sistemática, sempre uma automação correta. É, o robô ele nunca opera sem critério. E o robô da rainha, obviamente, não foge a esse escopo. Ele sempre vai ter um critério técnico para fazer as suas operações. Por isso mesmo, a gente tem a certeza de que quando o resultado positivo não vem, aquilo está dentro de uma estatística. Então, o resultado ele tem que ser medido dentro de um universo um pouco maior, não é o resultado de um dia que define se uma coisa é boa ou ruim, assim como não é o resultado de uma semana que define. E a gente vê muitas pessoas vendendo a ilusão de que uma semana de resultado positivo vai se repetir sempre e que a pessoa que está comprando aquela solução, que está comprando aquela ideia, que está entrando naquele projeto, vai ter um resultado fabuloso sempre. Então, não é isso que a gente quer aqui. O que a gente quer aqui é trazer a consistência operacional de um modelo validado que a gente sabe que tem a expectativa, a expectativa matemática favorável ao longo do tempo. Ele basicamente ele vai trazer disciplina, não vai mais ter aquela situação do não clicar porque está com medo, ou então do clicar antes porque está afobado, porque está ansioso. Ele vai fazer aquela execução fiel ao método que a Lilian aplica e que ela ensina, perdão, gente, e que ela ensina no Instagram dela, no treinamento dela, com os alunos dela, vai fazer isso de uma maneira consistente, fiel ao método dela. E não tem aquela carga do emocional, do psicológico ali atrapalhando nas operações, né? Então, ele vai fazer basicamente o que a Lilian faria lá na mão, que ela faz lá com os alunos, o que ela faria com os alunos dela na sala, na mão, o robô vai fazer isso aqui de uma forma automática. Então, em seguidinho agora a Lilian vai mostrar, mas eu só vou dar o pontapé inicial aqui. Basicamente, o que a gente tem é um robô que tem um operacional e uma construção simples, mas tão simples quanto robusta. Então, ele é bastante simples, mas ele é muito robusto, ou seja, ele faz aquilo com consistência. E o que que ele faz? Ele identifica um sinal, ele aguarda esse sinal, identifica esse sinal, confirma que aquele sinal ele está válido dentro dos critérios escolhidos lá na parametrização, ali ele vai mostrar um pouquinho, e ele executa essa entrada, e a partir da entrada ele vai também fazer esse gerenciamento de alvo e stop, então ele gerencia o trade de maneira automática, obviamente, tanto com alvo quanto com stop. Não tem overtrading. Se alguém não sabe o que é overtrading, é aquela pessoa, né, que fica lá fazendo 200 operações por dia, né? Por mais que seja um pouco, a pessoa possa escolher ali um parâmetro um pouco mais agressivo, vai fazer poucas operações por dia, não vai ter esse risco de overtrading, não vai ter loucura, não vai fazer nada fora da regra. Então, basicamente, o que o robô faz, o que o robô faz é seguir esse método que a Lilian vem trabalhando já há tanto tempo, que é como ela, inclusive, ficou bastante conhecida aí pelos traders aí nas redes sociais. Lilian, quando quiser compartilhar a tua tela aí, eu interrompo aqui o
nosso compartilhamento, você vai mostrar como é que o robô pensa, como é que ele funciona dentro do mercado. Deixa eu tirar minha tela aqui. Você pode E isso aqui, compartilhar. galera, eu vou falar com vocês. Isso aqui é exatamente, antes de mostrar a minha tela, é exatamente o que eu ensino, sabe? E o método sempre funcionou. E o problema nunca foi o gráfico, não é o gráfico, é a forma de executar. Então, na automação, são coisas que eu também aprendi, vi que existem formas de execução que, na mão, ninguém conseguiria imaginar formas de saída, modos de saída, tipos de estratégias de stop loss. Então, sim, eu fiquei muito admirada com essa forma. Não só é a estratégia, né? A forma de execução, ela acrescentou e dominou essa automação. Então, o robô ele não inventa nada, né? Eu vou mostrar aqui para vocês, eu vou compartilhar minha tela, vocês vão ver como que é simples, como que é muito objetiva, e as pessoas nem acreditam de tanto que é fácil, e isso colocado na automação, sem você ter que ficar aqui apregoado na tela o dia inteiro, assim, se tornou bastante eficaz. E lembrando também que ele só faz o que muita gente sabe que deveria fazer, mas não consegue manter, né? E eu vou ser bem clara aqui para vocês, tá? Eu fiz algumas anotações aqui, estou até acompanhando, e eu queria falar antes de apresentar a minha tela, e você também que está aí, obrigado mais uma vez por você estar aqui participando em plena sexta-feira, tirando o seu tempo para estar aqui olhando o nosso projeto, vendo o nosso projeto. Já agradeço imensamente. Eu acho que vocês não vão se arrepender. Fica até o final, não vamos tomar muito seu tempo. E voltando aqui, o robô da rainha, ele não é um robô de dinheiro fácil também, não, gente. Não, todo mundo acha que robô, agora eu vou ficar rico da noite para o dia, vou igual o Barba falou, né? As pessoas querem resultados exorbitantes também sem ter condições de ter esses resultados, né? E não é um robô que opera o dia inteiro sem critério, ele não fica entrando em fase loucura. Não é um robô que promete resultado fixo, resultado, porque nós até o day trade é uma renda variável, né? Então, se você quiser montar um gerenciamento, aí é totalmente diferente, né? Aí fica ao seu critério. E ele é uma disciplina automática, porque nós temos as otimizações, essas otimizações, elas já mostram o resultado dele de longo prazo, se ele é um robô lucrativo ou não, e ele é um robô já validado, testado, mais de 100 horas de testes aqui, então a gente pode confiar que ele vai ficar, no final das contas, vai ficar positivo, e a execução, né? Ele tem a disciplina automática, a execução é fiel ao método, tá? E a proteção contra. E é uma proteção contra o erro emocional, né, gente? Porque depois que eu experimentei a automação, eu nunca mais eu tive o dia de fúria, para falar a verdade, nunca mais eu tive que sentir ganância. O resultado, positivo ou negativo, eu aceito ele que venha para mim, porque não tem como burlar, porque não tem como você, ou entra aí agora, não tem como você mexer na automação, o resultado é 880. E ele faz exatamente o que eu ensino, né? Só que sem medo, sem ansiedade e sem antecipação. Eu vou mostrar aqui para vocês agora aqui a minha tela. Eu vou compartilhar aqui a minha tela para vocês. Mostrar para vocês a estratégia que ele segue. Tá aparecendo, Bárbara? Confirma para mim, por favor. Já está disponível, já está aparecendo. Tá. Então, galera, o que que acontece? Como que é essa estratégia dessa automação que eu e o Barba nós montamos, né? A estratégia do gráfico de Renko é uma estratégia, o gráfico de Renko ele opera, ele é usado para tendência. E para automatizar isso, o que que acontece? Eu uso padrões de reversão para entradas em tendência. Quais são esses padrões? Existem padrões, uns padrões que desenham no gráfico, que eu nomeei de padrão de um, padrão de 2, padrão de 3. Só que eu uso dois tipos de médias no mercado. Eu uso a média de 21
exponencial e a média de 34. As duas médias são meia, meia moderadas, não são muito curtas nem muito longas, elas são medianas. Por quê? O que que acontece? Todas as vezes que a média curta, a 21 no caso, que é a vermelha, ela apresentar por cima da média longa, que no caso é a 34, eu uso esses padrões aqui, ó, como referência de entrada. Padrão de 2, eu vou explicar já daqui a pouco. O padrão de 3 e o padrão de um. Deixa eu ver se eu tenho um padrão de um aqui. O padrão de um. Todas as vezes que acontecer esse cenário, tudo que eu falar para compra, ele serve para venda também. Todos nós sabemos disso, exceto, né, os iniciantes. Mas o que que acontece? Esses padrões, quando acontece no gráfico, o que que é o padrão de 2, padrão de 3 e o padrão de um? São os padrões dos gatilhos de entrada, que a automação, na hora que ela ler que tem essas regras, ela vai executar. Se não tiver essas regras, a automação ela não vai executar. Então, vamos lá. Todas as vezes que a média curta, no caso, estiver por cima da média longa, que é a vermelha, a média curta, e a média longa é a azul, e a média curta é a 21 e a média longa é a 34, e me der esse cenário aqui, ó, a automação vai executar. O que que acontece? Quais são os padrões? O que que é o padrão de 2? Quando o gráfico ele sobe e volta para trás, dois recuos, e reverte um recuo para cima, ele faz um desenho de padrão de 2. Olha lá, ele subiu, voltou 2 e confirma um positivo para cima. Então, toda vez que der esse desenho aqui no gráfico de recuo, e a média de 21, que é a média curta, e estiver por cima da 34, que é a média longa, o robô irá executar. Beleza? E essa forma de execução, o que que acontece? Como que ela é? Ele vai entrar aqui, né? No caso, comprado. Por quê? Porque a 21 está por cima da 34, a média curta está por cima da média longa, então ele vai, se ela está por cima, a direção é de compra. Se a curta estiver por cima, da longa é compra. Se a curta estiver por baixo, da longa é venda. Então, ele vai entrar comprado. Ele vai entrar com a automação comprada. Aí, a forma de saída, de stop loss, lá, nós temos um dicionário que mostra várias formas que você pode escolher 4 a 5 modos de como que você quer que seu robô ele ganhe, como ele perda, como ele perca, desculpa, perdão, como ele a forma de execução de ganho e a forma de execução de stop loss, porque não é uma automação aberta, é stop loss infinita, que tem stop loss sim, só que tem várias formas dele stopar também nas operações, tá? E o que, que é o padrão de 3? Voltando lá. O padrão de 3 é quando o gráfico sobe, volta 1, 2, 3 box e confirma um para cima. Tanto é que o Barba ele caprichou tanto na automação que ele deixou desenhinhos, ó. Quando todas as vezes que der um padrão de 2, quando a pessoa não consegue decorar esses padrões, ele deixou esse padrãozinho aqui de 2 amarelinho, esse daqui ele deixou roxo e o padrão de 1 ele deixou azulzinho. Então, todas as vezes que colorir, que der o padrão de 3 com a média curta por cima da média longa, o robô vai executar, tá? Então, esse aqui, ele executou aqui, comprou aqui, saiu, ele pegou 2 box e saiu. Aí tem várias formas de você colocar. Eu quero que ele busque 5 boxes de ganho. Box são esses, para quem não sabe, são esses tijolos que existem aqui, tá? Então, o que que acontece? Aqui foi uma forma que eu escolhi se eu tenho 11 automações, 11. 6 para 6 para índice e 4 para dólar que eu uso, tá bom? E é 7 para índice e 4 para dólar. Aí aqui no caso, uma delas executa, busca 2 box, 2 box. Aí se eu quiser 5, se eu quiser 3, se eu quiser tá? Aí a pessoa vai montar, vai sentir, ou ela também eu passo alguma referência para ela sentir, testando, olhando. E esse aqui, voltando lá, esse aqui é o padrão de 3 e o padrão de 1. O padrão de 1 é quando o gráfico sobe, né? Volta 1 e confirma 1. Esse toda vez que ficar azulzinho aqui, ó, deixa eu pegar um padrão de 1 aqui de venda. Aqui, ó, padrão de 1, o gráfico desceu, voltou um positivo e fechou um negativo. Isso daqui é um padrãozinho de 1,
Então, todas as vezes que der esses sinais, olha o que eu falei para a compra, ó. A média curta, que é a vermelha, se estiver por baixo da 34, que é a média longa, todas as vezes que esse cenário acontecer, tanto no padrão de um, no padrão de 2, no padrão de um e no padrão de 3 acontecer, a automação ela vai executar. Aí com suas, né, várias formas de saída. Ah, eu quero buscar dois boxes de ganho, três, quatro, cinco, mas as otimizações já falam para a gente quais são as mais assertivas também. Lá na otimização que a gente tem um critério, uma plataforma que o Barba ele fornece para a gente, ela mostra quais são as mais assertivas para você buscar. Ó, busca três, né, nesse padrão. Use padrão de um, use padrão de dois, use padrão de três. Ah, use só padrão de três, use só padrão de um. Então, você tem várias opções para você colocar aqui no seu dia a dia. Você pode testar. E o mais interessante, que da mesma forma que ela executa no simulador, que pode ser o simulador teste, ela executa da mesma forma na conta real. Então, das mesmas entradas, não tem diferença de spread. Eu já testei aqui, já validei, não tem diferença. Não tem, eu já vi aqui nos entrando no mesmo preço, já tem meses que eu já estou aqui na tela todos os dias. Então, o resultado que acontecer na conta simuladora é o mesmo resultado que poderia ser na sua conta real. Então, é um robô extremamente de confiança, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Peraí, deixa eu dar um stop aqui. Tá Muito bom, bem. Acho que vocês conseguiram entender basicamente aqui como é que é, né, o operacional por trás do modelo. Deixa eu também já retomar aqui, enquanto isso, o- retomar o compartilhamento de tela aqui, meu, só um segundinho. Acho que depois nós temos várias perguntas no chat, né, Ah, não, Bárbara? as perguntas a gente vai respondendo aqui. Nós vamos responder. A gente só vai apresentar o produto. Tem um momento aqui Nós todo de perguntas aqui, fiquem tranquilos, tá? A gente vai responder todas, tá certo? O chat, deixa eu até puxar o chat aqui para cima para ver. Todos aqui. Deixa eu só puxar assim. Pronto. O, a pergunta do Fernando, em seguidinha, lá ali a gente vai ter um bloquinho, né, de respostas aí, de perguntas e respostas em seguidinha, mas fica tranquilo que isso aí tá dentro lá do que a gente costuma responder. Bom, como eu estava dizendo, a Lilian mostrou aqui para vocês, basicamente, a regra principal do operacional, né? É importante entender o funcionamento, mas não necessariamente você precisa entender a parte técnica por trás dele, porque afinal de contas a automação ela está pronta. O que que você tem de vantagem aqui? Você pode pegar a automação e parametrizar ela de acordo com o seu perfil, e aí tem todo um acompanhamento que a Lilian vai fazer lá na sala de suporte. Tem uma ferramenta nossa aqui da empresa, da Facilita, que eu disponibilizei para os usuários desse projeto aqui, que é o App Facilita, que é uma aplicação onde você pode entrar lá e estudar os resultados de backtest ou de execução em conta real, montar o seu portfólio, estudar as estatísticas, analisar a curva de performance, analisar drawdown, todos aqueles termos, né, dos indicadores de performance que a gente tem. Como eu falei hoje aqui não é uma aula, então eu não vou aprofundar isso. Mas você tem Ô, acesso gente, a é tudo como se isso. fosse um chat GPT, uma Não, é resposta de. uma ferramenta que a gente usa na construção. Nossa, eu nunca vi isso na minha vida. É só o Barba mesmo, viu? A Ele já gente fala o tem, que que você tem que fazer, o que que você tem que colocar. a Você é gente sem trabalho tem nenhum. É Não, é. impressionante. A ideia é essa. O trabalho que a gente tem, que a pessoa tem, é pensar um pouco, conversar, dialogar, estar lá na sala e entender como é que é o seu perfil. E aí usar o que a ferramenta ajuda a mostrar qual é o perfil, através do perfil, desculpa, qual que é a parametrização e etc. Isso está incluído para vocês aqui dentro da proposta do projeto, porque a gente acredita que a automação ela tem que vir como uma ferramenta que traga a informação, que te ajude, na verdade, com a decisão
informada, com as estatísticas sempre a teu favor. Então a gente às vezes bate o pé quando, pela minha experiência, eu tenho muitos anos de experiência no mercado financeiro. Como eu falei, eu trabalho com grandes nomes do mercado. A Lilian também tem bastante tempo de mercado, de experiência. A gente sabe o que que funciona, o que que não funciona, então a gente tenta direcionar um pouco. Olha, o caminho é por aqui, estuda mais isso aqui, vê, se aprofunda mais nessa linha de Sim, raciocínio, etc. Mas a decisão é sempre do usuário. Então, a gente vai ter usuários que vão, de repente, fazer ali uma operação buscando um alvo desse tamanhinho, com uma altíssima taxa de acerto, mas vai ter alguém que quer um alvo grande, mesmo sem se importar sim. com a taxa de acerto. Vai ter outra pessoa que vai pensar só no financeiro, vai ter outra pessoa que vai pensar no drawdown, que é o risco que a gente toma. Enfim, Show. é um produto que a gente procura colocar. Tem um microfone aberto aí, vazando? Desculpa, Eliezer, eu vou mutar aqui, tá? Só para a gente dar segmento. Depois a gente vai abrir para perguntas, tá? Então, assim, como a gente já viu como é que o robô pensa, isso aqui a Lilian comentou ali, isso aqui são só uma explicação superficial, uma visualização Sim, superficial de como é que são verdade. feitas as parametrizações, né? Então a gente tem ali dentro do módulo de automação do Profit, a pessoa seleciona o ativo, o período que a gente recomenda, por exemplo, para o índice o 11R, para o dólar o 6R, Bit etc. também, Bitfoot também, para quem gosta de operar o Isso. Bitcoin aí E, fracionado, então, assim, aqui são um exemplo com mini índice, mas pode ser para qualquer ativo, na verdade. Ele é um qualquer modelo ativo. Ele é um modelo baseado em retomada de tendência. Isso é uma técnica utilizada há dezenas de anos no mercado financeiro, que é aproveitar um movimento tendencial do mercado para pegar essa retomada após uma breve correção, chamada de pullback. Como eu falei, eu não vou dar aula, mas é que tem algumas coisas que eu preciso pontuar. E aí aqui a Sim, gente tem esse quadro de estatísticas, perdão, de parâmetros da estratégia, onde a gente define o modo de operar. E esse modo de operar aqui tem tudo a ver com a parte que a Lilian faz lá de manhã na sala, onde ela vai dar o suporte inicial para vocês. E eu mostro também ali em algumas aulas gravadas lá de boas-vindas do produto. Então você vai aprender a usar. Pô, eu quero usar, gostei de usar o padrão um porque tem um alvo mais curto, é, pode ter um alvo mais curto, gostei do padrão 2, padrão 3. Vai conversando, vai trocando ideia, vai conversando com os colegas lá no grupo de usuários, vai falar com a Lilian. De vez em quando a gente vai fazer algumas lives, né? Eu já fiz aí algumas lives com o pessoal que entrou no, no- no pré-lançamento do projeto que a gente teve alguns meses atrás, etc. Então, essa parametrização aqui permite um grau de personalização muito grande, que vocês não encontram, em geral, em nenhum tipo de automação. Na Facilita, a gente tem a preocupação de entregar uma solução que funcione, mas que possa ser adaptada ao perfil de cada pessoa. Então, a gente tem aqui, nesse momento, a gente está aqui 9 pessoas aqui na sala, 9, 10 pessoas na sala, cada um tem um perfil. Eu gosto de um tipo sim. de operação, eu gosto de um ativo, o Gilney provavelmente gosta de outro, o Glauco de Eu gosto outro. de uma média, tem gente que gosta de outra. Eu gosto da média curta, bem curta com uma bem longa. É, Tem eu, gente que eu, gosta das medianas, eu aquelas são gosto as de uma padrões ali que a média, gente apresenta. perfeitamente. Eu gosto de um par de médias mais curto para ter um pouco mais de operações. Uma pessoa pode gostar de operar uma Sim, vez por semana, com uma mão mais pesada, e aí é que entra bem. a questão do perfil, tá? Então, Você essa pode duplicar sua automação, você pode operar com uma automação, você pode operar com 20 automações, vai com depender 20 apenas, tipos de parâmetros, aí vai depender do perfil da pessoa, né? E do também perfil, de do acordo com o gerenciamento de investimento risco, dela. do gerenciamento de risco, né, da composição de portfólio que essa pessoa entenda que faz sentido para ela e etc. Tá? Então, essa automação, ela se diferencia de muito do que a gente tem disponível no mercado hoje. Primeiro, porque a gente sabe que essa inteligência dela, né, essa construção racional dela, ela já está validada há muito tempo no mercado e a Lilian vem aplicando isso há muitos e muitos anos já no gráfico de REM com especialmente o mini índice, mini dólar, né? Mas isso já é um operacional muito validado no mercado. Então, a gente sabe que funciona. A gente entrega um grau de personalização muito grande, então você consegue.
deixar aquele modelo funcionando de uma forma que te deixe confortável, que é importante também. Então, a gente tem também essa questão do suporte que a Lilian vai ter ali com vocês. Eu vou também aparecer de vez em quando, mas a Lilian vai estar lá ajudando vocês no dia a dia, até pegar as manhas, né, como se diz. Então, Sim, isso são diferenciais importantes que a gente tem dentro do modelo. Antes de passar ali para a oferta, deixa eu ver aqui, se eu tenho as minhas anotações também aqui, Lilian. Deixa eu ver se eu não estou esquecendo nada. isso, eu tô olhando isso aqui agora. Ah, assim, tem uma coisa que eu tomei nota aqui que é importante. É, quase sempre cai lá nas perguntas e respostas também, mas as pessoas perguntam, mas é robô, eu preciso entender de automação? Na verdade, não precisa nem entender, não precisa nem entender de lógica, nem de mercado financeiro, para falar a verdade. O ideal é que Precisa de tenha um entender pouco de de gráfico, vivência não para precisa de começar. entender de média. Só que com o dia a dia, né, a pessoa acaba que ela vai vendo tanto aquilo, né, Bárbara? Ela vai até criando um interesse, só para ter pelo menos um padrão, um entendimento que, pelo menos que quando o automação tiver comprado, por que que comprou? Então, que é uma coisa bem simples, né, Bárbara? Exato. Então, uma vez que você entenda o que você escolheu para operar, o robô vai fazer aquilo ali de maneira consistente. Você vai ver ele replicar as operações da maneira que você imaginou, sem necessariamente que você consiga visualizar antes dele. Ele identifica o sinal e vai conseguir operar para você. Bom, a gente falou, eu pelo menos falei já duas, três vezes que a live ia ser muito curta. E o ponto principal que todo mundo que está aqui, além das perguntas e respostas, todo mundo que está aqui, na verdade, quer saber assim: será que é para mim? Será que o investimento é adequado para mim ou não é adequado? E a gente não veio para fazer segredo aqui. Então, eu já vou direto aqui passar para o slide onde a gente tem a apresentação. A gente tem aqui o valor do investimento. O plano normal, o valor normal, né, do plano anual, ele é 4.788, que na verdade são 12 vezes de R$ 399. Por que plano anual? Porque nenhum modelo, isso serve para esse projeto, mas para qualquer projeto, nenhum modelo pode ser validado por um mês de resultado, seja ele bom ou ruim. Então, se você pega esse robô durante um mês e ganha dinheiro com ele e acha que ele é a solução de todos os seus problemas e que a partir de hoje, a partir do mês que vem, você vai ficar rico, isso é muito provável que você vai acabar, na verdade, quebrando. Então, a ideia é que Se você ele fazer entenda. R$ 1 milhão em um mês, para mim, tá bom. Eu Você sabe, paro. vocês sabem qual é que é o segredo Já ouvi isso. sabem qual é que é o segredo para se tornar milionário dentro do day trade? Alguém sabe? 3 segundos para responder. Alguém sabe? Coloca lá no chat. Qual é o segredo para se tornar milionário, para ter R$ 1 milhão no day trade? Um, dois, três. Ninguém respondeu? O segredo é começar com 2 milhões. Você começa com 2 milhões e em um mês você perde 1 milhão e aí você perde 1 milhão em um mês e aí você passa a ter R$ 1 milhão. Basta começar com 2 milhões. Day trade É, não é cassino, day trade não é cassino, day trade não é milagre, day trade é um trabalho. E a automação ela te ajuda a fazer esse trabalho de uma forma automática, mas com consistência. Só que a consistência ela tem que ser consistência operacional, não consistência. Não pode pensar que consistência é ganhar dinheiro todos os dias. Isso é o que quebra as pessoas. Isso é o que faz as pessoas pegarem uma automação boa ou mesmo um setup operacional bom, não ganharem dinheiro uma semana e desprezarem, porque acham, isso aqui realmente não funciona. Não é assim. Então a gente não trabalha com plano mensal, não trabalha com trimestral. Por quê? Porque vocês têm que enxergar qualquer modelo de longo prazo. Então, o plano anual ele custa 4.788, mas neste lançamento aqui a gente está dando um desconto e ele vai sair por 3.588, que equivale a 12 vezes de R$ 299. Então, mas se vai isso faz contratar o plano sentido, anual. né? Mas se isso faz sentido para você, gente, o robô da rainha ele já está disponível agora, agora, tá? E o acesso é feito, igual o Bárbara tá falando, com plano anual e com pagamento mensal, né? De acordo aí com o que nós vamos explicar. Mas antes disso,
da gente passar a automação para os interessados, para as pessoas que se identificam, Barba. O que que acontece? Vamos responder aqui o chat delas? Porque tem algumas pessoas aqui que estão me chamando no privado, pedindo para poder responder. Vamos, né? Bom, a Vamos primeira lá. pergunta que a gente tem aqui, na verdade, é do Fernando, que ele está perguntando qual o capital para utilizar. Ele fez três perguntas, né? Como é que é o stop e como é que é o gain. Vamos lá. Primeira coisa, qual que é o capital para utilizar? Isso aqui é o momento aula, então, da live, já que eu falei que não ia ser aula, mas isso aqui é uma aula. Dá para fazer um corte aqui e colocar lá no Instagram. Como é que se avalia qual que é o capital para utilizar qualquer estratégia? Não é o robô da rainha. Você não inventa um número arbitrário e sai operando. Você olha o modelo, você estuda o modelo e você levanta as estatísticas do modelo e vai procurar lá qual que é o drawdown. Drawdown significa o máximo de prejuízo do topo até o fundo, do máximo de dinheiro que eu tive até o menor patamar que eu tenho. Então, se eu comecei com 10 mil, eu cheguei a 15 mil e agora eu estou com 5 mil, eu tenho um drawdown de 10 mil. Eu vim de 15 mil até 5 mil. Isso é drawdown. Eu tive um drawdown de 10 mil. Essa é a primeira informação que eu preciso. A segunda informação é quanto que eu aceito que esse prejuízo de 10 mil represente dentro do meu capital. Se a pessoa diz, olha, eu não aceito perder mais do que 10% do que eu tenho, não precisa ser matemático para saber que se eu só aceito perder 10% do que eu tenho e eu perdi 10 mil reais em um dado momento, eu tenho que ter 100 mil. Agora, eu olho para o modelo e ele tem um drawdown de 300 reais, 400 reais. E eu aceito perder 20% do meu capital. Bom, então eu preciso ter, se 400 representa até 20%, eu ali com, vamos botar uma margem de segurança, eu com 3 mil reais consigo operar, certo? Então, é, 3 mil reais, não, com 3 mil reais, 20% vai dar 600 reais, né? Um pouquinho mais. Então, teria que ser um pouco mais. Bárbara, eu estou aqui respondendo o pessoal, tá? Eu estou respondendo as pessoas encaminhando aqui enquanto você está explicando aí. Beleza? O ideal seria que as perguntas fossem aqui no chat, mas se elas estão perguntando no privado, não tem problema também. Olha É, lá, aí o Fernando está perguntando se seria 3 mil por contrato. sim, sempre que a gente estiver falando, sempre que você for fazer uma análise, Fernando, você tem que olhar por contrato, tá? Essa história de muita gente aí que vende riqueza na internet mostrando uma boleta de 12 mil reais e esquece de falar que ele está operando com 400 contratos e que ele fez Sim, 30 e poucos pontos de índice no dia, enquanto que a gente faz verdade. 200, 300 pontos numa operação, É. né? Com 400 contratos, se tu não fizer 12 mil reais no dia, tu é retardado. Então, quando a É. gente faz, Verdade. quando a gente faz qualquer levantamento de risco, de estatística para fazer a gestão de risco, você sempre calcula por um contrato. Sempre. Ah, mas eu estou acostumado a operar com 10 contratos. Se você opera com 10 contratos e não entende gestão de risco, você está entregando dinheiro para o mercado. Se não está ainda, vai entregar. O mercado é uma máquina de transferir do impaciente para o paciente. Essa frase é do Warren Buffett, mas tem uma pessoa que eu gosto muito, um mentor para mim, que falava isso já há muitos anos atrás e eu assimilei isso de uma forma muito forte. Se ele vê a live depois, ele vai saber. Tá? Tem relatório de performance? Bom, eu vou repetir o que a gente falou agora há pouco. Todas as informações com relação à performance do robô, você vai pegar a automação, vai fazer o seu backtest, vai entregar vai pegar o relatório de performance da sua, do seu perfil. Eu posso mostrar um relatório de performance que seja muito vantajoso e que não cabe no teu orçamento. Eu posso pegar, a Lilian tem lá 10 ou 12 automações rodando com parâmetros diferentes. Ela pode mostrar as automações e nenhuma delas caber no teu orçamento. Então é muito perigoso, Fernando, quando você quer se É. basear Custei simplesmente em entender relatório isso, de viu, performance Fernando? de Eu alguém, custei entender isso. tá? Se basear, isso é uma dica.
sempre que você estiver estudando qualquer coisa. Se você se basear em relatório de performance de alguém puro, você está se baseando que você tem a mesma capacidade financeira daquela pessoa, seja para bem ou seja para mal. Então, daqui a pouco você tem lá 200 mil na sua conta e você está se comparando com uma pessoa que tem R$ 1.000, R$ 3.000. Do contrário também. Daqui a pouco você tem 50 mil na sua conta e você está se comparando com uma pessoa que tem 500 mil. Então, tome muito cuidado com isso. A gestão de risco, ela é baseada em relatórios de performance, sim, né? A gente levanta os dados estatísticos, mas esses dados eles têm que estar alinhados com o seu perfil, tá certo? Dentro da plataforma, você vai encontrar diversos relatórios de performance dos robôs com diversas automações, desculpa, diversas parametrizações Exatamente. rodando lá, tá certo? O que que a Ana Cláudia falou aqui? Deixa eu ler o que a Ana Cláudia falou. Ah, Ana Eu sou Claudinha, ó. aluno da professora Lilian Trader. Cheguei depois que ela consolidou o robô. Textão, agora que eu vi que é um textão. Antes, eu não sabia sequer o que era o Profit, a plataforma que usamos para operar. Aprendi sobre day trade em conjunto, com a atuação do robô, como se eu tivesse uma nova televisão em casa para assistir. Os parâmetros são simples de configurar, em especial pelo suporte pós-venda, que sempre me ajudou demais. Ana, obrigado, Ana Cláudia. Obrigado Obrigado, Ana. Ó, obrigado pelo teu depoimento topíssima. aí Ela, no chat. ela é, Inesperado. é uma Achei aluna super iniciante. Ela nunca viu um gráfico, uma Eu achei que era plataforma, nem uma, nenhuma eu achei conta de que era uma corretora na pergunta e vida, viu, foi, Bárbara? eu achei que era uma pergunta e foi um depoimento. Obrigado, Ana Cláudia. Obrigada. O que que acompanha, né, essa oferta do robô com esse preço aqui especial desse evento? Além do robô aqui tem a própria regra de execução, ele tem os indicadores marcando padrão um, padrão 2, padrão 3. E também a coloração, como a Lilian explicou ali, tem as cores diferentes para você entender o que está acontecendo no gráfico. Para que isso? Para que você daqui a pouco está rodando uma automação, mas está observando o gráfico, para quem gosta de olhar o gráfico, está vendo os padrões se formar, está vendo ali a estruturação acontecendo em tempo real. A gente tem o grupo fechado lá no WhatsApp, onde são tiradas dúvidas, o pessoal troca ideia, é um grupo aberto, as pessoas trocam ideia, falam sobre seus parâmetros, sua vivência ali com a automação, e tem a sala de suporte, onde a Lilian acompanha ali, principalmente quem está chegando, né, nas primeiras semanas ali. Normalmente uma semana a pessoa já está voando sozinha, mas a Lilian acompanha ali, né, na sala de suporte, no Zoom, para dar esse primeiro suporte. A Mas gente esse valor de 299 aí não é barba, é só agora, né? Porque depois vai voltar para 399, é isso Esse é o mesmo? valor só. Não, esse é o valor, assim, ó, tá ali embaixo, a condição exclusiva desse lançamento. A gente tem ali um limite de vagas, né? Aqui não acho que seja um problema aqui, porque a gente limitou essas vagas pensando justamente no pós-venda, em poder dar suporte. Então, não dá para. Isso aqui não dá para fazer campanha grande, porque não é um produto de escala, não é pensando em ganhar dinheiro nós, né, ganharmos dinheiro com o robô. É entregar uma solução de qualidade. E para isso a gente tem que fazer por etapas, fazer pequenininho, poucas pessoas, para que a gente consiga entregar valor de verdade. Entregar robô é fácil. Vender robô é a coisa mais fácil do Barba, mundo. eu tenho umas perguntas que fizeram aqui. Pode ir. Estão perguntando aqui para mim se funciona na conta real, se pode começar no simulador, se a Vamos lá. pessoa se ela precisa saber programar e Bom, se quanto tempo leva para ativar a automação. Tem umas vamos lá. perguntas Então, aqui que vamos você começar pelo começo. Primeira coisa. chat. Vamos lá, vamos começar pelo começo. Primeira coisa. Precisa ser em conta real? Não. Pelo contrário, eu, particularmente, sugiro que ninguém opere a primeira semana na conta real. Por quê? Porque a gente tem que ter responsabilidade com o dinheiro. Então, eu sempre vou sugerir, não interessa qual seja a automação, eu tenho N produtos e eu sempre vou sugerir, comece pelo simulador, para entender o funcionamento, se ambientar com o tamanho do gain, com o tamanho do loss e etc. Tá? Então, não comece pela conta real. Inclusive, eu quero voltar na pergunta do Fernando depois, lá quando ele pergunta de stop e alvo, depois eu volto Tem para uma complementar. pessoa que falou assim que tem R$ 1.000 para poder colocar lá, se ela poderia começar já a atuar. Vamos lá. E Pode, quantas informações ela poderia começar com esses R$ 1.000? Se tem pode. condições de Vamos lá. começar, se ela pode com R$ 1.000. Tá, vamos lá. Pode.
A resposta objetiva é pode, mas eu acho que cabe uma observação que é a seguinte: com R$ 1.000, que é uma margem bastante pequena para operar day trade, se você fosse operar na mão, você está lá num curso meu, está lá num curso de alguém sério, a pessoa vai te dizer, não comece no mini índice com menos de R$ 3.000. Por quê? Porque a pessoa não tem gestão de risco, a pessoa não tem planejamento, a pessoa não tem consistência na execução. Agora, uma automação tem tudo isso. O que você pode fazer? Você vai pegar a automação, vai olhar as estatísticas dela, e ao invés de você procurar o que dá mais retorno financeiro, você vai procurar o que tem menos risco para o seu capital. Se você concorda comigo que se você olhar e tem uma estratégia que tem um drawdown, que eu já expliquei o que é, um drawdown de R$ 3.000, que significa que em algum momento você pode ter perdido R$ 3.000. Se você tem R$ 1.000, você pode usar uma estratégia que tem um risco de R$ 3.000? Não pode, porque o risco está acima do seu capital. Você não tem R$ 3.000 para perder, você tem 1.000. Então você vai ter que procurar uma parametrização dentro do robô. Você vai ter que procurar uma parametrização que tenha menos do que R$ 1.000 de drawdown. E essa parametrização, talvez ela não tenha o melhor retorno financeiro se você comparar com as outras. Mas, por outro lado, ela te permite ficar dentro do mercado. E o que a gente quer aqui? Que essa estratégia ela te mantenha no mercado. Você não vai ficar rico começando com R$ 1.000. Não sei se foi homem ou mulher que perguntou, mas você não vai ficar rico começando com R$ 1.000 do dia para a noite. Você vai Falou que ele queria adquirir automação, mas ele só tinha R$ 1.000. Ele queria só saber se ele poderia começar com os R$ 1.000 pode, pequenininhos. Quantas pode. automações Você vai começar. Se você pegar. poderia usar duas, uma, essas Não, dúvidas não. que passam na Uma, cabeça da pessoa, ela queria só sentir para uma, saber se ela uma, podia escola. com R$ 1.000, você pensar em colocar mais do que uma automação, você vai estar entregando dinheiro para o mercado porque você não tem espaço para absorver drawdown. Então, se uma das estratégias entrar em drawdown e se a outra entrar, Pequeno começa pequeno, né, Barba? Tem começa. pequeno, começa pequeno, com uma automaçãozinha ali. Começa com uma automação. Escolhe aquela que tem o menor risco e vai trabalhar em cima dela, tá? Formas, E essa automação ela tem formas de como se fosse um scalper. Ela tem como tendência, como ela tem, scalper, como fica tem, mas não moderada, podemos. a forma dela de Sim, operar, viu? sim, mas também não podemos confundir scalping com caixa eletrônico. Tem pessoas que pensam nisso. Scalper Não, o em 10 scalpzinho pontos, ele não. pega, o scalpzinho ele pega um pouquinho todo dia, um pouquinho toda operação e eu vou ganhar dinheiro. Em geral, Ah, isso não é uma verdade. Tem que tomar muito cuidado com isso. Mas sim, tem modelos ali, tem meu Deus. parametrizações que vão ter risco menor e que vale a pena você começar, né? Pode começar tomando um risco um pouco menor, né? Então, precisa ser em conta real? Não. Pode ser em simulador? Não só pode, como deve. Deveria sempre começar pelo simulador, tá? Qual é que era a outra pergunta? A outra pergunta é, conta real e como começar no simulador e Quanto tempo leva para ativar, ela né? precisa ser programadora, se ela Não, precisa não, ser entender programador, não, ser programador não. automação, Não, entendeu? ser programador E não. quanto tempo ela leva para ativar a automação, Bárbara? Ela tá Isso. perguntando aqui. Ela quer Quanto tempo? agora, quer ver o robô agora. Tá, vamos lá. Começando pela parte do programador. Não, essa parte do programador deixa comigo, né? Como eu disse, eu trabalho com muita gente e ninguém é programador. Eu é que faço a programação. Então, o programa está pronto. A automação é um programa e ele está pronto. Você vai usar. Assim como o Windows lá no seu computador, você não programou o Windows no seu computador, você não vai programar a automação. Ela está pronta, você vai usar, tá? Quanto tempo leva para ativar? Quem compra a automação ali, né, depois vai entrar em contato com a Lilian, ela vai passar o link, a pessoa faz o pagamento, o time lá do comercial confirma o pagamento e a pessoa já vai receber as informações ali da Hotmart para acessar, e aí tem ali um passo a passo. Em 30 minutos ela está, depois de receber a confirmação de pagamento, em 30 minutos ela tem condições, se ela sentar na frente do computador, ela tem condições de, assistindo ali pouquinhas aulas, ela tem condições de colocar o robô a funcionar. Então, hoje, claro, hoje é sexta-feira, né? Na segunda-feira de manhã ela vai estar lá na sala com a Lilian, tem condições de fazer o primeiro trade já lá acompanhando a Lilian na segunda-feira de manhã.
Então, se a live fosse ontem, né, por exemplo, na quinta, hoje de manhã ela estaria lá na live É, escolhida, tá? Então não tem, como foi tem com os tempo, alunos anteriores. Nós é ficamos aqui a super. semana, 2 semanas aqui, assim, hoje os alunos já viram que eles nem precisam mais de ficar na tela, muitas Normal. pessoas já saíram da sala, não, já está tudo certo, está tudo pronto, colocam lá e vão trabalhar, elas vão para o A trabalho delas e sala deixam a é, automação lá. a sala é um apoio para quem está A Ana ali. Cláudia não nos deixa mentir, tanto é que ela trabalha o dia todo, ela liga a automação, a dela está pronta, e ela está aqui com a gente, né, se interessada por mais automações. A gente a gente incentiva, inclusive, que a pessoa tente voar sozinha, mas o grupo, a comunidade ali, a gente segue sempre conversando sobre. Ontem ou anteontem ainda, eu disponibilizei lá dentro do grupo lá Eu peguei uma aula da minha mentoria e coloquei lá dentro do grupo, falando de indicadores, falando de filtro, falando de um monte de coisa, de modelos operacionais e tal. Então, assim, a interação técnica é bastante grande também lá dentro do grupo, tá? É, Pessoal, também tem uma coisa que eu também eu ofereci, né? Como bônus, eu coloquei a minha estratégia manual, tá? Sem ser ela automatizada. Eu coloquei como bônus para vocês. Quem adquirir automação também vai ter o curso da Rainha do Renko, tá? Essa estratégia, ela manualmente se chama Estratégia da 34, tá bom? Então, ela vai estar disponibilizada do zero até a estratégia, do zero ao avançado. Tem várias dicas lá também, tem várias aulas lá, desde o início, para o iniciante, até a parte técnica, até na automação. Então, eu disponibilizei também esse meu curso, ele é completinho, está todo já formado. Qualquer pessoa, ela consegue, se ela vê os vídeos, são bem objetivos, são bem claros, você consegue já executar e acompanhar. Quando, vamos supor, dar um exemplo, né? O dia que você não quer operar na mão, como é a mesma estratégia, você pode executar. Ó, perdão, no dia que você não quiser ligar a automação, perdão, desculpa, não quiser ou não estiver disponível para ligar a automação, se você vê uma estratégia, você vê um gatilho de entrada, como as duas são iguais, como elas trabalham, a automação trabalha conforme eu ensino as estratégias lá, você também pode aplicá-las manualmente, também colocando as ordens, de entradas e saídas. é um complemento, né, disponibilizado lá. Muito rico isso, muito. Eu Só não, aqui, só a não- gente que oferece Sem dúvida. No esse. pré-lançamento, inclusive, eu fiz aí com o pessoal duas, três A gente lives aí, a gente oferece esse conversou monte de coisa para bastante, a as gente pessoas. falou muito sobre perfil, sobre estatística, sobre olhar para os dados das automações, etc. Eu acho que isso tem muito valor também e a gente entrega isso junto dentro do produto. É, tem mais alguma pergunta trancada aí? Acho que não, né? O que eu me lembrava era isso aí. Sim, ô Barba, é o seguinte, eu tô querendo mudar aqui o roteiro. Eu Tá, sei mas que você deixa. pode até brigar Ah, não, comigo, mas deixa eu só. mas Deixa eu só, eu. só um pouquinho, só um segundinho, Lili, por favor. Deixa eu só responder o Fernando, porque eu fiquei devendo as duas lá de alvo e stop. Ah, tá, Ele perdão. perguntou assim: como é que é o stop, como é que é o alvo? Se você prestar atenção aqui nessa tela, ó, você vai ver aqui que a gente tem. Ah, o Glauco também perguntou, não vi mais. O Tá, Glauco também, tá, Barba? tá. Você tem aqui, ó, modo de alvo e modo de stop. O que que isso aqui significa? Significa que a gente tem, e aí tem um documento que é compartilhado, né, imediatamente com os usuários, que explica quais são os modos de alvo e modo de stop. Tem um modo de alvo, que é o modo de alvo um, onde você determina em box, né, em número de box, quantos boxes você quer fixo de alvo. Ah, eu quero 3 boxes de alvo, eu quero um box de alvo, eu quero 2 boxes. A mesma coisa para o stop. Tem o stop fixo de um alvo, Isso, de um isso, box, dois Fernando. boxes, 3 boxes. Mas tem o modo 2, modo 3, modo Ótimo. 4. E aí isso aí está lá dentro do sistema, a gente explica como é que funciona. Um deles cruza a Quem nunca média. viu uma automação desse jeito aqui, galera? Não tem jeito. Ninguém nunca viu um modo de stop de saída, você querer sair com quantos boxes que você quer sair. É impressionante. É show de bola essa automação que ele montou pra gente toda com essa estrutura. E a ideia aqui é que você tenha flexibilidade para dizer, eu prefiro um alvo fixo, eu uso um alvo fixo. Eu prefiro deixar o trade correr mais, eu vou usar um alvo baseado na média curta, ou vou usar um alvo baseado na média longa, a mesma coisa para o stop.
né? Na média curta, na média longa, no cruzamento das médias. Então, tem várias formas de alvo e formas de stop. Como é que você vai escolher isso? Eu sempre recomendo que você faça a análise baseado, perdão, ou melhor dizendo, a análise é baseada, né? Você faça a análise baseada, ah, em estatística. Então, você vai olhar e vai dizer, isso aqui funciona bem, dá um retorno legal, mas o financeiro, por causa do drawdown, não cabe dentro do meu gerenciamento de risco. E aí talvez outra pessoa vai dizer, não, beleza, eu não me importo que o gerenciamento de risco é um pouco mais apertado, mas eu quero um retorno maior. Cada um vai entender que aquilo ali faz mais sentido ou menos sentido para si. Ficou a mesma coisa, a mesma coisa para o stop, tá, Fernando? Ficou claro? Deu para entender ali? Stop e alvo, a gente tem alvos fixos, stops fixos, mas a gente tem modos dinâmicos, né, de alvo e stop. Beleza? O que é muito bacana, tá? Isso aqui, realmente a gente tem essa preocupação para que a pessoa possa usar isso aqui da forma que encaixa melhor para si. Você não tem que usar o que o Barba gosta de usar. Você não tem que usar o que a Lilian gosta de usar. Você não tem que usar o que o João Silva gosta de usar. Você vai usar o que você gosta de usar, tá? Então não tinha mais nenhuma pergunta, né? Aqui no chat também não tem Tem mais do alguma pergunta no Glauco, chat? tem do Glauco. O Glauco tá perguntando lá, Barba. Deixa eu voltar aqui então. Qual o payoff médio do histórico? Glauco, deixa eu tentar dizer isso aqui de uma forma. Dos backtests realizados. Tá, deixa eu tentar dizer isso aqui de uma forma bastante resumida. Quando a gente faz a otimização de um modelo desses aqui, a gente gera aproximadamente, e nesse caso aqui concreto, foram 86.400 backtests, só para o índice. Pro dólar também. Desculpa, Dólar só. foi Não. Os 86.400 foi para o dólar, perdão. Eu me confundi aqui. 86.400 foram só os do dólar, fora os do índice. quase 100 horas. Quase 100 80, horas. eu vou repetir o número: 86.400 backtests. Se você puder me dizer quais desses 86.400 backtests você quer ver as estatísticas, eu te mando no privado ali o resultado. Não dá. Isso é uma brincadeira, é claro, tá, Glauco? Não vai levar a mal, é uma brincadeira. Por quê? Porque a gente trabalha com a otimização de parâmetros e vai buscar, a partir dessa otimização, a gente vai buscar as melhores performances dentro de 6 indicadores de performance: fator de lucro, fator de recuperação, saldo líquido, taxa de acerto, drawdown e número de operações. Então, a gente eu não tenho como te dizer o que que é um resultado médio sem nós dois, por exemplo, você e a Lilian sentar na segunda-feira, conversar e entender o que que faz sentido para o teu perfil. Porque dependendo do que é o teu perfil, a gente vai ter uma resposta de fator de lucro, vai ter uma resposta de fator de recuperação, vai ter uma resposta de drawdown. Essa é a diferença de te vender uma solução engessada. Ah, eu quero uma solução engessada. Obrigado pela tua audiência. Definitivamente não é a melhor alternativa você ter uma máquina poderosa como essa aqui. É. E Desculpem, também desculpem a, desculpem a anotagem. franqueza, mas esse tipo de automação, ela requer um pouquinho de envolvimento teu na hora de dizer assim, eu sei o que eu quero para mim. Se você quer que alguém decida por você, eu não acho que seja a melhor opção, porque nem a Lilian, nem eu, Querem nem a, certeza, né, Barba? Querem nem a Lilian, certeza. nem eu É, vamos assumir a responsabilidade de dizer o que que é bom para você. A Lilian sabe que o modelo funciona e eu sei o que que é bom em termos de programação. Mas quem sabe o que que é bom para o seu financeiro, para a sua obrigado, seu gestão de Glauco. risco, é o Glauco. Tá bom, Glauco? Obrigado pela pergunta, tá? Posso executar o robô no replay de mercado? Ele funciona? Aqui entre nós, tá? Replay de mercado é péssimo. Eu tenho uma bronca gigantesca com replay de mercado, Verdade, gente. porque ele não representa a realidade. Você pode fazer backtest e pode executar em tempo real, você vai ver Mercado que real, bate uma ao coisa com a vivo, outra. ali, ó, acontecendo, viu? Acontecendo ali, é o mais indicado. Acontecendo no real ali, É, todos os dias. porque o replay de mercado, a gente identificou, não é a nossa automação.
A gente identificou que o replay de mercado ele falha muito em pegar a operação no lugar certo, sair no lugar certo. Buga, Ele dá buga. muito erro. Eu no Profit, muito. É uma falha que existe e que a gente não tem como contornar com a automação. Isso é um problema do próprio. Se você fizer na, eu tô querendo dizer o seguinte, se você fizer na mão, você vai ter o mesmo problema. Então, não É. recomendo, tá? Não recomendo. Dá para fazer? Dá, mas eu não recomendo porque os dados vão estar realmente muito contaminados. Não é uma boa Mas não ferramenta. existe resultados mais verdadeiros, pessoal, do que lá no mercado real acontecendo todos os dias. Todos os dias nós temos relatório de mercado real, não tem esse Real. negócio de replay, não. Porque a gente se replay para quê? Sendo que a gente já tem a Na verdade, ó, otimização. vou contar um segredo para vocês. A Lilian disse que quer fugir do roteiro da live. A gente está terminando a live. Ela disse que quer fugir, mas antes disso eu vou contar um segredo para vocês. Um dia a Lilian me ligou, me mandou mensagem, eu não atendo o telefone. Ela me mandou uma É, mensagem desesperada que o replay não estava batendo. é. Ela disse que o resultado não estava batendo. Eu disse, como assim, Lilian? Como assim? Quando eu fui validar a automação, E né? aí Fui eu disse, aqui não, todo. pelo amor de Deus, o que está acontecendo? Aí a gente continuou conversando, aí ela mencionou o replay. Eu disse, não, mas só um pouquinho, você está falando do replay? É, não, eu É, estava falando do replay. Eu disse, Lilian, pelo amor de Deus, nunca mais me fala do replay. Não funciona. Você vai foi fazer na mesmo. mão, não funciona. Não é um problema da automação. É não funciona na mão, Então, tá? a gente bugou tudo. Eu falei, ah, se lascar pra lá. Eu fui pro O, mercado real ó, mesmo. Eu assim, acostumada, né, com a parte engessada, automação não, engessada. Essa não é uma automação engessada, não é gente. só, o Fernando, não é só fila de ordem, tá? Não é só fila. O replay ele tem delay, que é um É, atraso no envio da ordem, que é pior do que não ter fila, tá? Eu acho que o Glauco está perguntando assim, mas se eu tiver errado, Glauco, me corrige. Mas como eu consigo ativar o robô no replay? Por favor, tem como mostrar? Eu acho que você está falando da conta de simulação. Porque o replay ele vai tentando fazer como é que o dia aconteceu ao longo do tempo passando. O backtest ele pega os dados fechados do dia anterior e replica. E a conta simulação faz em tempo real. O que você precisa aqui é usar o backtest e usar a simulação ou conta real. E a simulação e conta real, as duas são em tempo real, tá? O backtest é para você validar os dados e aí você aplica em tempo real, seja no simulador, seja na conta real. A conta simulação também não tem fila de ordem, por assim dizer, mas a forma como a gente construiu essa automação a forma como a gente construiu ele consegue aproximar, assim, num nível absurdo, simulador e conta real. O replay, não, aquele replay amarelinho que a gente requisita, é só para estudo mesmo. Eu não vou, vou fazer o seguinte contigo, quem foi que perguntou aqui? Foi a, Ana foi a Cláudia. Ana, desculpa, Ana. Eu achei que era o Glauco, porque é por causa da cor roxinha. Eu achei que tinha sido o Glauco, perdão, Ana. Ana, eu gravo um vídeo para ti e te mando, tá? Eu tenho teu contato lá pelo grupo. Eu gravo um vídeo para ti e te mostro, só para a gente não trancar a live aqui com o replay, tá bom? Mas eu te mostro como é que isso aí funciona, tá Mas é bem? bem simples, viu, Ana? É Fica muito assim. fácil, pode ficar tranquila. Ela já tem automação e ela acho que às vezes ela surgiu alguma. Esse assunto deve ter causado alguma curiosidade, porque ela é Tá. super iniciante. Lilian, você falou que queria mudar o roteiro. Então, A gente está no final do o que que roteiro já. O que acontece? você quer fazer? Vai brigar comigo? Você Depende, vai brigar, depende. vai brigar comigo? O que que acontece? Pessoal, Depende é o seguinte. porque é sexta-feira, a equipe já está de Porque folga. exatamente, é porque é sexta-feira de praticamente de Natal. O Tá. pessoal, essa galera que está aqui disponibilizou o seu tempo, o seu horário, podia estar lá tomando uma, ou na igreja, ou fazendo qualquer outra coisa, não aqui com a gente. Eu Bom, acho que as pessoas que estão aqui honraram a gente, tá? As pessoas estão aqui, estão interessadas, as pessoas estão nos ouvindo, estão é, aqui. Então, eu resolvi que para quem ficasse aqui na live até agora, a todos os 9 estão aqui desde o começo até o fim, tá? Pelo que eu percebi. Então, vamos dar também um desconto, porque final de ano, Natal, todo mundo está cansado, o trânsito, sexta-feira.
Eu quero dar 20% de desconto para quem aderir agora, Mas para quem mandar já tá com, mensagem. não, só um pouquinho, já tá Vou com, dar mais 20, que mais 15% de desconto além do valor, tá? só um Vou pouquinho. dar se você não brigar comigo para Não, mas essas olha pessoas só, que já forem tá, aderir agora, tá? Automação. E eu vou dar mais esse desconto para quem for me chamar, para quem se tiver interesse e dessa automação Lilian, maravilhosa. Ele Lilian, vai, tá vendo? Ele vai brigar comigo, não, é que culpa assim, sua. Lilian, Olha o tem que que eu tô coisa, fazendo por vocês. pessoal, brincadeiras à parte, mas é que tem coisa que a gente tem que combinar antes, tá? Porque Ah, mas os essa links, aqui, olha, o pessoal tá aqui até agora. Já tem que 1 hora de live. Então, o pessoal ainda, poxa, merece, merece. Então, para quem quiser aderir, eu já vou deixar o link aqui, tá? Ô, então Barba, faz o seguinte, você. então aí, não, aí a gente vai ter que fazer o diferente, Lilian. Você vai ter que, Ah, as pessoas vão ter que te chamar no privado aí, porque não dá para usar o link que a gente já tem, porque tá tudo preparado com a proposta que a gente tem aqui, tá? Você, então, a pessoal, quem me Ana, chamar aqui a no Ana WhatsApp, Cláudia, olha aqui, ó, a Ana Cláudia estava lá no pré-lançamento, você fez a mesma coisa, você me sacaneou nos últimos 10 minutos de live. Eu não me preparei, agora você fez a mesma coisa. mas o pessoal merece, né, Barba? Não, O tudo pessoal tá aqui até bem. agora, plena sexta-feira. Aquele dia, acho que foi numa terça, numa quarta. Tá, mas Olha olha o só. pessoal que merece, eu sacaneei mesmo. Olha aí, para Não, tudo vocês verem, bem, o gente. pessoal. R$ 578 de desconto. Olha, isso aqui estava fora, tá? Dessa vez a gente não ia dar esse desconto, mas, poxa, sexta-feira. Então, quem me chamar aqui, entra no grupo, me chama lá, entra aqui, acessa aqui dos dados do grupo, vocês vão ver Não, o meu pessoal que está contato. aqui já está lá no grupo do lançamento. Faz o seguinte, então, Lilian, porque senão eu não vou conseguir resolver isso. Então faz o seguinte, pessoal. Fez sentido, gostou da ideia, gostou da proposta. A Lilian me fez essa modificação de última hora. Eu não tenho como passar. O que que seria agora o próximo slide? Seria um QR Code para você escanear e fazer lá o Sei. pagamento. Só que o QR Code está errado agora. Então você chama a Lilian no privado, conversa com ela pega ali as informações que precisa e eu passo um link novo para ela, ela te encaminha, tá? Pode ser Você assim, faz Lilian? isso, Papa, pela sexta-feira? Eu tenho família também, tá, pessoal? 8h15 da Pois noite, é. minha filha tem 5 meses e eu tô aqui. Então, tá bom, eu faço, mas Pessoal, quero tem que ser agradecer através de ti, não vocês. dá para usar. Eu nem vou poder passar agora os outros slides aqui, porque tenho. Deixa eu fazer o seguinte, deixa eu pular fora aqui. Eu vou tirar aqui o compartilhamento um segundinho, porque tem o QR Code que eu não quero que o QR Code seja disparado, então deixa eu tirar ele fora. O Fernando tem 4 meses, ele está aqui também, olha para você ver. Legal. Obrigado, viu, Fernando, pela Ô, Fernando, participação aí. legal. O Fernando já tá aqui, ó, na automação, namorando a automação já tem tempos, lá no Instagram, já entrou no grupo, já tá aqui, já tá aí, ó. Não, então, Fernando, a hora é agora, tá? A hora é agora É, porque é o seguinte, essa malandragem da Lilian aí de chegar no dia da live, no final da live e pedir para mudar, ela fez isso comigo quando a gente fez o pré-lançamento, tá? Então, a hora é agora, porque não dá para fazer essa condição aqui, a gente realmente já tinha dado um desconto, o valor de 399. A gente já deu um desconto ali de 25%, né? De 400 por 300, R$ 100 de desconto. Então, a Lilian está colocando um desconto adicional agora. Chama a Lilian no privado, ela pega ali algumas é informações que eu só vou pedir hoje. para O ela. desconto é só hoje, tá? É só Sim, hoje para quem tá aqui. sim. E aí Só hoje. eu passo um novo link ali de pagamento, vai ter que ser meio na correria aqui, mas eu faço isso aí, tá bom? Aqui já Pessoal, estou respondendo, estou aguardando a gente encerrar para eu poder estar pegando os estamos, links com você, tá, Barba? tudo bem. Estamos aqui, então, terminando a live, eu agradeço a presença de vocês, né, a disposição de estar aqui na sexta-feira. Apresentamos de uma forma bastante resumida como é que funciona o robô, qual é que é a ideia, qual que é a proposta do projeto, tanto que vocês prestarem atenção lá no início, a gente não chama simplesmente de um robô, é o projeto do robô da rainha, é uma coisa mais ampla. A gente quer trazer uma solução confiável e que permita que vocês avancem dentro do mercado financeiro. Eu sou educador dentro da área, eu trabalho há muito tempo com isso, eu tenho curso, tenho treinamento, tenho mentoria de automação e de day trade. A minha missão pessoal como trader é transmitir conhecimento, é levar vocês
para o próximo nível. E eu acho que uma ferramenta como esse projeto ah, do robô da rainha pode contribuir demais com o sucesso de vocês no curto, médio, mas principalmente no longo prazo dentro do day trade. Muito obrigado pela audiência de todos. Eu Sete, gostaria de obrigado, vê-los. Rafael, Glauco, Ginei, Fernando, Eliezer, Ana Cláudia. Nossa, aqui agradeço todo mundo aqui, viu, gente? Gostaria de Porque vê-los na próxima aula, que vai ser a aula de boas-vindas para vocês lá. A gente vai fazer depois uma live não, desculpa, uma dentro da sala lá a gente faz umas boas-vindas. Eu vou passar lá também. Gostaria de vê-los lá. Vai ser um prazer obrigada. reencontrá-los, tá bom? Deixa eu ver aqui se tem mais alguma última pergunta, não? Não. Encerramos? Pessoal, obrigado então, Lilian. Despedida. Obrigado, Barba, aí pelo seu tempo. Então, eu aguardo aqui, tá bom? As pessoas que chamaram aqui. Muito obrigada, agradeço, gente. O pessoal, pode me chamar aqui. Estou aqui disponível, vou ficar aqui mais meia hora esperando vocês, pra gente, eu vou atender todo mundo até o último. Maravilha. Pessoal, uma boa noite, um bom Obrigado, descanso. Barba, por ter Então, disponibilizado seu tempo com a sua filhinha aí. Um sempre um abraço para a prazer. família, para a esposa, para as filhas, tá? Deus abençoe grandemente. Um abração para todo mundo, pessoal. Tamo Valeu, uma boa junto. noite.